Glória a Deus. A palavra dessa noite, ela tem o título, Voltando ao lugar de liberdade. Voltando ao lugar de liberdade. Mas eu queria que para começar essa pregação, eu não posso começar sem antes fazer uma oração. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pudesse refletir no teu coração nessa noite. Feche seus olhos. Olhe para dentro de você. Eu não posso começar a ministrar sem antes fazer essa oração. Olhe para dentro de você. E se você é desta igreja, se você faz parte desta parte do corpo de Cristo, que Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Então a igreja é dele. Porque nós somos dele, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E se você faz parte dessa igreja e o teu coração está triste com algum líder, com a igreja, com alguma parte da visão da igreja, com pessoas, se você está triste nessa noite, isso pode te impedir de receber o alimento dos céus que virá sobre nós nessa noite. E como pastora da tua vida, eu preciso que nesse momento você abra o teu coração ao Senhor. Abra o teu coração ao Senhor com os teus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração, porque nós vamos levar isso cativo ao Senhor nessa noite. O nosso coração, a nossa tristeza, a nossa indignação. Às vezes que você se indignou contra líderes, às vezes que você se indignou contra a visão, contra a tua liderança, contra o pastor, contra a palavra, contra o louvor. Nós vamos levar isso diante do Senhor. Eu queria que todos estivessem de olhos fechados. Porque se o teu coração está triste com alguma coisa, se foi difícil você vir hoje para esse lugar, ou tem sido difícil para você vir para esse lugar, porque você se encontra entristecido com pessoas. Se você na hora de vir para a casa de Deus, muitas vezes você fala, eu tenho vontade de não ir. Se essa é a tua condição, não há vergonha alguma nisso, mas há conserto nessa noite. Eu queria que você erguesse a sua mão. Não tenha vergonha, erga a sua mão aonde você estiver. Se você está triste, ou de repente a tua tristeza é até com o próprio Deus, se entristeceu no meio desse caminho, você precisa se consertar diante dele. E nós vamos levar todo o pensamento cativo ao Senhor. Tudo aquilo que está tentando te roubar da presença de Deus, que está tentando te roubar da igreja que é sim o corpo de Cristo nessa terra. Esse irmão teve um sonho. E no sonho dele, ele estava triste com o louvor. Ele estava triste com o ministério da igreja. E ele se entristecia, ele falava, eu vou sair da igreja, porque tem pecado no altar. E eu comecei a refletir, eu já estava pensando em ministrar sobre isso nessa noite. É engraçado que quando ele me falou, o Espírito Santo me falou, tem pessoas tristes nessa noite. Tem pessoas pensando em mudar de igreja e não há problema em você mudar de igreja dentro de uma direção de Deus. O problema de você mudar de igreja é quando você muda do lugar aonde Deus te plantou, aonde você tenta arrancar as tuas raízes dali, mas você não sai com a raiz, você apenas leva as tuas folhas. E você deixa a tua raiz. E quando você deixa a tua raiz aonde Deus te colocou, em pouco tempo as suas folhas murcham, porque não há nutrientes. Quando Deus te trocar de lugar, se Deus te troca de lugar, Ele leva as suas raízes. Ele leva tudo que você é, mas você não vai estar entristecido com homens. Você vai com o coração alegre. E você que ergueu a tua mão nessa noite, eu vou fazer uma oração. Mas você precisa crer no teu coração, porque não tem a ver com a minha oração, mas tem a ver com o quanto você crê que você vai ser restaurado e reestabelecido nessa casa, até o dia em que Cristo Jesus te mudar de igreja, ou até o dia que Cristo Jesus voltar a nos buscar. Você tem uma aliança com esse lugar. Feche seus olhos, você tem uma aliança com esse lugar. Você que é membro daqui, se você é membro de outra igreja, talvez essa palavra esteja servindo para você em outra igreja. Mas se você é membro dessa igreja, saiba, você tem uma aliança com esse lugar. E não há problema em se entristecer, porque muitas vezes eu também entristeci o meu coração com o meu apóstolo, com a minha pastora. Mas em todos os momentos eu colocava isso diante de Deus e falava, Senhor, eis-me aqui, porque esse é o lugar que o Senhor me plantou e daqui eu não saio por nada. Eu não saio por nada.
porque o Senhor me plantou. O Senhor me plantou, e não é profecia humana e nada que vai nos tirar do lugar da onde o Senhor nos plantou. Nós tínhamos uma certeza no nosso coração. E um dia eu e o pastor, nós fizemos uma aliança com Deus e nós falamos: Senhor, nós entregamos a Ti a nossa tristeza, eis-nos aqui. O Senhor restaurou a nossa alegria e voltamos a receber os nutrientes que nós precisávamos para crescer saudáveis nesse lugar. Você que ergueu a tua mão, creia no teu coração, porque nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essas vidas a Ti, Senhor. E te pedir que o Senhor venha agora, Senhor, com os Teus anjos e recolha toda a tristeza, toda a indignação, toda a maledicência, Pai, que possa ter saído das bocas. Que o Senhor possa levar isso cativo a Ti, que os Teus anjos possam recolher isso do nosso meio, Senhor. Porque isso nos impede de Te ver, Senhor. Isso impede de nós vermos a Tua face 100%. Isso impede os Teus filhos de crescer, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha agora e coloque as Tuas mãos e restaure cada um dos Teus filhos que ergueram as suas mãos, e que eles possam voltar a receber os nutrientes necessários para crescerem diante da Tua presença. Por isso eu te peço, célios, Pai, célios nessa noite, que os Teus anjos possam tocar cada uma dessas vidas, Pai, e eles possam crer em seus corações que eles foram restaurados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você se lembra do dia em que você aceitou Jesus? Então agora volte a sua memória lá, no dia em que você aceitou a Jesus. Você, me fala um pouquinho do dia que você aceitou Jesus. Não vai dar seu testemunho inteiro. Você lembra um pouquinho do dia que você aceitou Jesus? Na verdade, eu aceitei Jesus várias vezes aqui, porque sempre eu levantava a mão, mas foi algo muito especial, foi uma entrega verdadeira. Eu vim muito ferida e realmente eu queria ter essa experiência com Deus. Graças a Deus que Ele me resgatou. Amém? Glória a Deus. Você lembra do dia em que você aceitou a Jesus? Eu aceitei a Jesus quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, num campeonato de skate. O pastor Bigardi, todos já conhecem, fez um campeonato de skate, fez um apelo e eu aceitei a Jesus. Nesse dia eu fiz uma oração ao Senhor à noite de entrega mesmo da minha vida. Eu já conhecia a Deus, preste bem atenção, eu já conhecia a Deus, conhecia a um Deus verdadeiro, a um Deus que era fiel, eu conhecia a Deus, mas eu não tinha uma experiência com Jesus. Então, muitas vezes a gente entra na igreja e a gente quer que as pessoas aceitem a Jesus, mas nem a gente mesmo entende realmente o que é o aceitar Jesus. Poxa, eu já nasci num lar cristão, eu conheço a Jesus, eu conheço a Deus, eu sou uma pessoa direita, uma pessoa de paz, eu sigo todos os mandamentos. Mas o que é aceitar Jesus? Por que é necessário aceitar Jesus? Por que sempre que eu entro numa igreja evangélica, eles começam a falar: você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Lá em casa é a frase que eu sempre falo pro meu filho. Eu falo: Lucas, você tem que aceitar Jesus. E ele já dá risada, ele fala: já tem que aceitar Jesus. Eu falo: isso mesmo, tem que aceitar o sacrifício do Filho de Deus por nós. Porque quando Deus criou o homem, Deus na sua grande sabedoria, e nós não temos que tentar entender a Deus, porque o verdadeiro sábio é aquele que não tenta entender com a inteligência humana, mas sabe que há coisas de Deus que é reservada a Deus, e Ele não vai revelar enquanto ainda não for o momento, amém? No dia que nós chegarmos no céu, Deus vai falar: agora eu vou te revelar todas as tuas dúvidas. Mas o verdadeiro sábio é aquele que entende: existe um Deus criador e nós não viemos do macaco, nem da profundeza dos mares. Nós viemos de Deus, porque nós somos dele, e a Bíblia é clara. Nós nascemos em Deus, e quando Deus formou o homem, Deus colocou ele num lugar de liberdade. Diga: liberdade. Deus colocou o homem num lugar de liberdade, mas dentro dessa liberdade existia uma coluna de proteção. Diga: proteção. Então, Adão e Eva, eles eram livres dentro de muralhas de proteção. Mas ali dentro dessa proteção também existiam perigos. E Deus pediu para eles: eu só peço uma coisa, obediência. Mas Adão e Eva ali, levados pela voz da serpente, tomados ali o coração, querendo ser igual a Deus, eles resolveram ouvir a serpente e desobedecer a Deus. E Deus, como não compactua com o pecado, precisou tirar os dois do jardim, onde Adão e Eva eram livres e não escravos das suas próprias vontades. Nesse dia, Satanás conseguiu fazer, sabe o que com a humanidade? Colocar no mundo sua semente de medo, discórdia, vergonha, comparação, inveja e dúvida.
Satanás conseguiu pegar o homem que Deus tinha criado e depositado dentro do homem um valor imensurável, um valor incalculável. Sabe o que Satanás fez nesse dia? Ele fez o homem olhar para o seu exterior e se esquecer do seu interior. Ele fez o homem buscar valor nas coisas de fora e não mais naquilo que Deus havia depositado dentro do homem. E nesse dia Deus precisou tirá-los do jardim do Éden. Eles saíram desse local de proteção e foram viver a tão sonhada liberdade. A tão sonhada liberdade de poder fazer o que quiser e não precisar obedecer ninguém. A tão sonhada liberdade que talvez você, com os seus 12, 13, 14, 15, 16, ou até com 50 anos, tentou viver. Todo ser humano chega a uma fase nas nossas vidas que a gente dá mais valor para a liberdade, porque a gente não entende o que é realmente ser livre. E a gente sai à busca da nossa liberdade. E hoje o mundo lá fora, ele tem medo de ser escravo de Cristo Jesus, porque ele não entende a verdadeira liberdade que há dentro da muralha de proteção. Então ele busca uma liberdade lá fora, mas essa liberdade, ela escraviza a mente, diga escraviza a mente. Mas Deus, na sua grande sabedoria, mandou a Jesus nessa terra, para de todas as formas, tirar as algemas dos nossos pulsos. E Jesus veio a esse mundo e nos fez livres. Liberdade de fazer o que quiser com os nossos pensamentos. Jesus veio e nos trouxe essa liberdade, nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Porque Jesus nos libertou. Mas talvez até agora você não está entendendo o que é essa tal dessa liberdade nos pensamentos, essa muralha de proteção. Não estou entendendo muito bem isso, pastora. Essa semana foi engraçado que eu tive uma experiência. Para quem não me conhece, eu tenho 2 filhos que são naturais e 2 filhos que vieram adotivos. E o menor tem 5 anos. E a minha filha, que nasceu, a minha filha que é natural, ela começou a assistir a fita de quando ela era bebê. E eu lembro que na minha casa lá, quando eles eram pequenos, né? E até hoje eu tenho que falar, Lucas, pelo amor de Deus. Ali, quando eles eram bebês, a gente colocou uma muralha de proteção ao redor deles. Chamada casamento. Chamada aliança com Deus. Chamado pensamentos puros. E foi engraçado que o meu filho, ele tinha 5, 6 anos de idade, quando ele chegou para mim a primeira vez e falou, mãe, você não tem bebê. Eu tomava banho com ele. E ele falou, mãe. Nesse dia eu falei, caramba, agora ele se ligou por ele mesmo. Mas a mentalidade dele era tão pura que eu podia dar banho nele, normal. A minha filhinha, quando nasceu, todo mundo da minha casa ia dar banho nela, e todo mundo botava a mão dentro da banheira, e aquela confusão. Eu falei, meu Deus, se eu tiver outro bebê, vai todo mundo querer tomar banho junto. E aí, não tinha problema algum. Eu comecei a ver a forma com que o Lucas se movimentava em volta, e ninguém nunca teve dúvida disso. Mas os meus filhos, eles cresceram com essa liberdade, eles tinham certa liberdade, vocês estão entendendo? Mas eles tinham uma proteção. A mente deles era livre, a mentalidade deles era livre, mas eles tinham uma proteção. Aí nesse momento o Vitor Hugo, que ao contrário, até os 3 anos e meio, não viveu essa muralha de proteção, e sim viveu a liberdade segundo o mundo dá. Ele viveu por si próprio, infelizmente. Viveu por si próprio e teve a sua mentalidade livre para ver o que quisesse, para pensar o que quisesse, acesso ao que quisesse. Acesso a todo tipo de palavrão, a todo tipo de besteira, a todo tipo de impureza, a todo tipo de lascívia. Ele teve a liberdade que tanto as pessoas procuram. Ele teve essa liberdade no momento em que ele estava sentadinho ali assistindo TV, com 5 anos de idade. Na televisão apareceu a Vivian, pequenininha, tomando banho. E ele falou, meu Deus, ela está pelada, meu Deus, ela está pelada. E ele começou a botar as mãozinhas nos olhos, e aquilo feriu ele, porque ela estava pelada. Mas ela era um bebê de 2 meses, e a gente estava dando banho nela. Vocês conseguem entender? Aonde está a verdadeira liberdade de ter a pureza, de conseguir ver um bebê pelado e não se sentir ofendido? Por outro lado, o Vitor Hugo, ele teve a liberdade tão sonhada. Ele teve a liberdade não sonhada por ele, agora eu estou trazendo a nossa realidade. Muitos de nós já tentamos viver essa liberdade, outros talvez estão tentando agora viver essa liberdade. A liberdade tão sonhada que o escravizou.
Uma liberdade que o escravizou nos seus pensamentos. E o seu pensamento já não era mais puro. E quando ele via algo que talvez, meu Deus, um bebê pelado. Isso para mim é muito terrível. Isso é muito terrível. Vocês conseguem entender onde está a verdadeira liberdade? Ele foi livre. Ninguém o prendeu, mas se tornou escravo de pensamentos maliciosos. A tão sonhada liberdade pode nos fazer escravos novamente. Mas então Jesus vem ao mundo. O mundo conhecia a Deus. Mas quando aceitou a Jesus, voltando lá na frente, no dia em que você aceitou a Jesus, o mundo, ele se tornou livre. Mas Jesus veio para nos resgatar e voltar a muralha de proteção ao nosso redor. E quando nós aceitamos a Jesus e reconhecemos que Ele é Filho de Deus, Ele sim nos torna livres. Abra sua Bíblia comigo em João 1, de 1 a 14. João 1. João. É bem difícil de achar. Se você não achou, pode ler no telão. João 1 está falando de Jesus. Da onde veio Jesus? Quem era Jesus? A palavra tornou-se carne. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele, Jesus, estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca dessa luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem em Jesus. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. De novo, aquele que é a palavra estava no mundo, só que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o dom unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a verdade. E Deus revela a sua liberdade através de Jesus. Não feche sua Bíblia, pega João e vai lá para João 8. 8:31. Só para recapitular então. O mundo, as pessoas, muitas pessoas elas conhecem a Deus, mas elas não entendem realmente quem é Jesus. Nós, como filhos de Deus, muitas vezes estamos na igreja, já somos crentes, mas não entendemos quem é Jesus. Não entendemos a verdadeira liberdade que está em Jesus. João 8, a partir do 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Judeus, sabe quem eram os judeus? O povo de Deus. O povo que conhecia a Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Deus, nós conhecemos a Deus, mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Como pode você dizer que nós seremos livres? Livres do quê? Nós já somos livres. Ele respondeu: somos descendentes de Abraão e nunca... Ele respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado não tem lugar permanente na família, mas o filho, o escravo, não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres.
eu sei que vocês são descendentes de Abraão e conhecem a Deus e os seus mandamentos. Contudo, estão procurando matar-me. Por que em vocês não há lugar para a minha palavra? Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem, sim, filhos de Deus e vivessem os preceitos de Deus, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me. Estão procurando matar-me a Jesus, o cabeça da igreja, estão tentando ferir a igreja. Sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles. Nós somos filhos ilegítimos? O único pai que temos é Deus. Mas disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Deus me enviou, Deus enviou o Filho. Porque a minha linhagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Porque são incapazes de ouvir o que a igreja diz? Porque se revoltam contra a igreja todos os dias? Eu sou, Cristo é o cabeça da igreja. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Disse Jesus. Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Essa palavra está falando de Jesus ali, sendo confrontado e também confrontando, amém? Os judeus, que era o povo escolhido de Deus, um povo que conhecia a Deus mais do que todo o resto do povo da terra. Então, conhecer a Deus, automaticamente para nós, é aceitar a Jesus. E Jesus é o cabeça da igreja, digo cabeça da igreja. Então, aceitar a Deus é aceitar a Jesus, é aceitar a um Deus de amor. Voltando ao dia que você aceitou Jesus. Voltando ao dia que você aceitou Jesus, volte a tua mente lá agora. Você lembra de como você era nesse dia ou antes desse dia? Você lembra de como você era no dia em que você disse, toma-me, Senhor, isso é tudo que eu sou. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos entregamos na presença dele e falamos, Senhor, eis-me aqui, isso é tudo que eu sou. Você lembra de como você era livre? E sabe qual era a liberdade que você tinha? No primeiro amor, quando você se entregou, quando você aceitou a Jesus, era a liberdade de viver na verdade, a pureza, ser puro. Sabe o outro sentimento que você viveu no primeiro amor, quando você aceitou a Jesus, ou muitos aqui estão vivendo? É a simplicidade, é a ingenuidade, são pensamentos bondosos. Quando nós aceitamos a Jesus, você que aceitou agora ou há 30 anos atrás, você era aberto a mudanças. No primeiro amor nós somos abertos a mudanças, somos dependentes, somos rápidos em perdoar, porque nós conseguimos ainda entender quão pecador nós éramos. Meu Deus, eu conhecia Deus, mas eu queria viver uma liberdade que era uma libertinagem. Mas quando eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus, eu entendi, Senhor, coloca a tua proteção ao meu redor e muda a minha mente, faz com que eu tenha um coração igual ao teu, Senhor. Amém? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Amém? Nesse dia nós éramos dependentes e abertos à mudança. Mas nós crescemos e todo o crescimento tem o seu risco. E em Deus não é diferente. Amados, o pior erro de um cristão é... se você quiser, anote isso. Se aproximar de Deus e se distanciar de Jesus. Se aproximar de Deus, eu sou o certinho. Eu sou o cara que não peca, porque eu amo a Deus. Se aproximar de Deus, assim como os judeus falaram o quê? A gente faz tudo que Abraão ali nos ensinou e a gente é filho dele. Nós amamos a Deus, eu amo a Deus. Mas o pior erro nosso é nos distanciarmos de Jesus. Os perigos é crescer e deixar de ser criança. É falar de uma ingenuidade, oh Deus, quão grande e precioso Tu és.
Sou teu, Senhor, aleluias. Mas nos distanciamos de Jesus, falamos da ingenuidade, Senhor, eis-me aqui simples e puro de coração. Mas vivemos a malícia quando se trata de Jesus. Sabe quem é Jesus? Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Então, se você acha que você não precisa da igreja para viver, é como se você estivesse falando assim, ó, eu amo a Deus, eu vivo com Deus e sei todos os mandamentos, contudo, eu não aceito o sacrifício de Jesus e eu me distancio de Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E tudo que nós precisamos para crescer em Deus é através de Cristo Jesus, através da sua igreja que foi formada nessa terra. Porque um dia Jesus Cristo vai voltar e sabe quem Ele vai vir buscar? Você sabe quem? A igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar aqueles que permaneceram. Aqueles que permaneceram fiéis e não ficaram com o seu coração cheio de malícia, de raiva, de ira contra os homens, contra tudo e contra todos. Deus vai vir buscar aqueles que se manteram fiéis e falaram, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu tenho pensamentos que são maus, sim, mas faz-me puro, Senhor. Limpa os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos que não vêm de Ti, Senhor, e eu sei que não vêm de Ti. Porque sabe quais são os pensamentos de Deus? Pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de bondade, de fidelidade e de amor. Mas quando nós nos distanciamos do amor, nós fazemos igual o irmão do sonho do irmão. Deu para entender isso? Há pecado no altar, há pecado na intercessão, há pecado na igreja. Eu vou sair da igreja. Eu vou deixar Cristo porque eu quero viver com Deus. Só que eu me torno um fariseu. Porque Jesus, quando veio, Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E até hoje ainda, muitas vezes nós fazemos isso. Reconhecemos a Deus, mas não reconhecemos a Jesus como o cabeça da igreja. Eu já estou terminando. Pessoas têm medo de pessoas. O maior medo das pessoas lá fora, que ainda não frequentam uma igreja, que ainda não reconheceram a Jesus, não é de Deus, porque elas amam a Deus, e muitos amam de verdade. O problema delas não é com Deus, o problema é com as pessoas. Pessoas abandonam pessoas. Talvez se você entrou aqui e você no teu coração tinha vontade de deixar a igreja, de sair por aí, não quero mais saber, não vou mudar de igreja, mas eu vou sair, não quero mais saber. Você estava abandonando a Deus? Não precisa responder, é claro que não. Todo mundo que se afasta da igreja, ele fala assim, ó, eu não quero deixar Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus de todo o meu coração, e realmente você ama a Deus de todo o teu coração. Mas Satanás vem e te engana. Ele te engana assim como enganou Adão e Eva, e você fala, eu quero ser livre da instituição igreja, dos pastores que aprisionam e fazem o povo trazer o dinheiro no altar. Eu quero ser livre. Mas se Cristo vos libertar, você verdadeiramente vai ser livre. E você vai ser livre na tua mentalidade. Senhor, eu te amo e eu reconheço a Jesus. E eu sei que eu fui plantado nesse lugar. E tu és o cabeça da igreja e por nada eu deixo a igreja. Se o teu pensamento era deixar esse lugar, volte o teu coração. Comece a rever o que foi que você se entristeceu. E eu tenho certeza que sabe o que você vai identificar? Quase que 99,9%. Que você não está triste com a igreja, você está triste com pessoas que constituem a igreja. Porque nós somos a igreja, amém? Você é a igreja, eu sou a igreja, ele é a igreja, ela é a igreja. Nós somos igreja, mas antes de sermos igreja, antes de aceitarmos a Jesus e ser o corpo de Cristo, nós éramos pessoas. E há um velho homem que mora dentro de nós, mas todos os dias nós temos que escolher a deixar ele bem morto. Pensamentos velhos têm que vir e têm que sair. Senhor, renova minha mente, porque eu quero viver segundo aquilo que Jesus me ensinou. Segundo o que Jesus tem para mim. Segundo o que a igreja tem para mim. Está dando para entender? Muitas pessoas amam a Deus, mas não conseguem ver a Jesus. Elas temem a Deus. Elas temem a Deus.
Muita gente que está desviada, muita gente que está sem igreja, não pensa que ele é um pecador mortal, porque é isso que a gente pensa, né? Pecador, e o coitado de lá pensa, ai, agora todo mundo acha que eu sou um pecador, nunca mais eu volto para a igreja. Pecador, pecador, a gente ama fazer isso. Pecador, mas esquece do dia em que a gente aceitou a Jesus e a gente era pecador. A gente era pecador, nós somos pecadores. No dia que você aceitou a Jesus, cara, tudo era novidade. Meu Deus, eu ouvi um rock. Ai, meu Deus, isso não é de Deus. Ai, não sei. Mas hoje, o irmão fulano. O irmão ciclano. Gostamos de ver a sujeira na camisa do outro. Nos esquecemos da luz de Jesus que nos ilumina também. Elas temem a Deus. As pessoas, o mundo, tem muita gente aí que teme a Deus de verdade. Mas elas têm medo dos pequenos cristos. Elas têm medo dos cristãos. E o mundo lá fora tem medo dos cristãos. E quando a palavra cristão é substituída por crente, então a coisa fica pior. Você é crente? Eu não quero. Quanta gente foi entregar carta? Eu não quero esses crentes na minha casa. Eu não quero. O que é? Domingo de manhã, tá louco? Tá batendo no meu portão? Eu não quero esses crentes na minha casa. Eu amo a Deus. Eu conheço a Deus. Mas eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de cristão. Que cristão? Crente. O que eu quero saber de crente? Sabe por quê? Porque eu e você, muitas vezes, a gente não tem representado a Cristo nessa terra. Então as pessoas, elas têm medo da igreja, elas têm medo do crente, porque elas têm medo de ser aprisionadas. Nós vamos ser aprisionadas, e eu não vou poder beber, não vou poder fumar, não vou poder fazer nada. Lá não posso fazer nada, a igreja não pode fazer nada. E sabe quando eu percebi isso? Dentro da minha própria casa. Dentro da minha própria casa, quando meu filho cresceu, e o teu também vai crescer se ele tem 5, 6 anos. Ele vai crescer e é inevitável que ele cresça. E talvez um dia ele vai olhar para você e vai falar assim, eu não posso fazer nada. Talvez porque a gente foi falho em passar para os nossos filhos e passar para as pessoas que nós não somos presos, nós não somos escravos, nós somos livres dentro de uma muralha de proteção. Amém? Mas a gente quer que todo mundo seja escravo, porque eu sou um escravo por amor a Cristo Jesus. Eu sou escravo, sim, de Cristo Jesus, sabe por quê? Porque eu dei as minhas mãos a Ele e falei, Senhor, eis-me aqui, eu me entrego como Jesus se entregou. Eu me entrego aqui, Senhor, eu me entrego por amor a Ti. Eu gosto, Senhor, as músicas são legais. O mundo não é ruim, as coisas do mundo são legais. Mas, Senhor, por amor a Ti, eu escolho santificar os meus olhos. Eu escolho santificar os meus ouvidos. Eu escolho me santificar por amor a Ti. Eu sei que beber, fumar e fazer tantas coisas, me prostituir, sair com outras mulheres e tantas coisas. Eu sei, Senhor, que isso não apenas não agrada a Deus e os preceitos de Deus, mas isso faz mal para mim, porque tudo aquilo que eu planto, eu colho. Nessa semana, teve um menino que se machucou lá na obra, e a gente levou ele para o hospital, e ele saiu, e eles falaram, olha, ele está super bem, está andando. Até foi engraçada a situação, vou ter que contar, depois eu falo o que eu contei. O SEAT buscando o menino, aquela confusão, a laje tinha caído, meu Deus, morreu, não morreu, cheguei, me joguei no chão, ressuscita agora, em nome de Jesus, orando por todo mundo. Aí veio o SEAT e levou, falou, aí eu e meu irmão, né, e todo mundo, cara, como é que foi, eles estão bem, né, como é que eles estão? O carinha do SEAT falou, calma, eles estão bem, está todo mundo bem, ninguém corre o risco de vida, só que é o seguinte, um deles está desorientado. Daí meu irmão olhou e falou, qual deles está desorientado, aquele ali? Ele é desorientado, moço. Se ele falar coisa com coisa, daí você me avisa que eu vou para o hospital. Cara, quebrou o gelo da situação, entendeu? Todo mundo começou a rir, e aquele fardo, aquele peso, aquele jugo que estava sobre nós, o clima tenso, se foi, ficou leve. A gente falou, cara, tá tudo bem, passou. Porque ele é desorientado. Eu falei, não acredito, no meio da confusão. Por que eu falei disso? Vocês riem, mas é verdade. Trágico. Mas o que acontece? As pessoas, elas têm medo lá fora, não de Deus. Elas têm medo dos cristãos. Lembrei. Tá vendo, Espírito Santo? Obrigada.
O rapaz fez todos os exames, eles fizeram todos os exames. Aí o médico chegou para um deles e falou: rapazinho, você tá bem, mais bem do que eu quase. Tá um pouco, né, esfolado e tal, mas tá bem. Pode ir embora, mas o teu pulmão, irmão, esse não tá nada bem. E esse não tem nada a ver com a sua queda. Tem a ver com o quê? Ai, ele é um pecador. Não. A questão é, queridos, aonde a gente está depositando a nossa liberdade? Será que a gente está depositando a nossa liberdade naquilo que nos destrói? Você é livre, sim, você é livre. Você é livre. Mas o que Deus preparou para você foi algo que te protege. Te protege da morte, te protege de muitas vezes ter uma doença. Te protege de muitas coisas. Então a liberdade que nós temos, sim, é porque nós escolhemos. Mas a gente não pode exigir dos outros aquilo que a gente não consegue enxergar na gente mesmo. Eu não posso exigir de você. Sabe outra coisa que eu ouvi essa semana? Até esqueci, foi até bom. Eu ouvi assim, ó. Lá no Bola todo mundo é moralista. Falei, não discuti, mas falei, claro que não. Mas pode ser. Será que não? Será que sim? Qual é a imagem que a gente tem passado? Posso te falar? Está vindo um novo tempo sobre nós, amém? Está vindo um tempo onde vai vir tanta gente nova, tanta gente nova, tanta gente nova, tanta gente nova, que talvez os velhos nem vão conseguir cuidar. É verdade. Tanta gente nova que está vindo, gente que não conhece a Jesus, gente que a gente vai precisar discipular, gente que vai vir puro, ingênuo, simples, que a gente vai poder sentar com eles e falar assim, vem cá, eu vou te ensinar quem é Jesus. Eu posso te ensinar, porque eu sei que aqui dentro tem muita gente que ama a Deus e que quer ensinar quem é Jesus e vive o verdadeiro Cristo, é um verdadeiro cristão e está disposto a ensinar. Mas sabe do que muitas vezes você está cansado? Daqueles que querem ser moralistas, daqueles que querem o tempo todo achar o pecado do irmão, o pecado, e não está disposto a sentar e falar, eu quero te ensinar. Há pecado no altar, no louvor. Quando fala disso, o Bruno já sabe que eu só penso nele. Ele é o solteiro, eu falo que é você. Não adianta, é você, entendeu? Porque toda meninada de uma faixa etária de idade gosta de você, então é você. Então, é você, Pia, não adianta. O que eu já ouvi do Bruno? E o que tem gente aqui que se eu pedisse para se levantar ia fazer uma fila aqui, ó. Eu ia botar ele aqui e falar, taque a pedra. Aquele que não tem pecado. Aquele que não tem pecado. A questão é, querido líder de célula, querido líder de ministério, você que está dentro da sua casa, pai e mãe, você tem costas largas para aguentar a pressão de quando alguém embaixo de você talvez não esteja tão bem assim? Você consegue se botar na brecha das pessoas? Ou você fala, eu não. Já chegam os meus pecados e os meus problemas. Consegue entender isso? Nós somos bons para julgar, mas temos que exercitar a misericórdia. Devido à falta de coerência, humildade, amor e verdade, fomos banalizados. Os cristãos, os crentes foram banalizados. E hoje ser crente tem duas faces de ser crente na terra. Ou se torna um golpe de estratégia, porque também ser crente hoje é bonitinho, né? E não cabe a nós julgar se existe pessoas assim. Mas ou se torna um golpe de estratégia, ou você é visto como a pior tribo da face da terra. Eu não quero ir lá, para quê? Todo mundo me machucar, eu tenho que viver uma prisão? Eu não quero. Não. Onde foi que nos perdemos? Onde foi que nos perdemos e como nós podemos reverter essa situação? Onde foi que nos perdemos? Para finalizar, nos perdemos quando deixamos de ver o nosso próprio pecado. Nos perdemos quando nos achamos tão perfeitos que ninguém mais é bom o suficiente para estar ao meu lado. Nos perdemos quando mudamos o nosso interesse ao frequentar uma igreja. Queremos ver todo mundo santinho. Quando Cristo levou sobre si todos os pecados e Ele abriu a porta para os pecadores, venham até mim que eu vou curar as vossas feridas e vocês serão curados e restaurados. E aquele que se aproxima do Pai começa a ter uma mudança na sua vida, é automático. Onde foi que nós nos perdemos?
Nos perdemos quando nós não encontramos a luz de Jesus que revela o que há de errado em nós. Nos perdemos quando nós não encontramos a luz de Jesus que revela o que há de errado em nós. É como se acontecesse isso. Stephanie, vem cá um pouco. Vem cá. Fica aqui paradinha. Feche teus olhos. Você confia, né? Vou fazer você andar aqui, ó. A gente vai fazer uma muralha e você vai sair andando. Tô brincando. Feche seus olhos. Não abra os olhos. Não abra os olhos. Não abra os olhos. Feche seus olhos. É só uma camiseta. Não vai te morder, tá? Essa semana uma aranha pulou no Vitor. Fui dar banho, a aranha pulou da toalha. Pensa no piá. E pensa numa mãe que tem medo de aranha e começou. Não. Eu morro de medo de aranha. Eu falei, que piá, não é nada. Como é que eu ia pisar na aranha? Que piá, não é nada. Matei a aranha. Falei, imagina, que uma aranha. Mas a minha vontade era sair. Não consegui nem tomar banho mais naquele banheiro. Stephanie, abre seus olhos. Há sujeira em você? Que cor você tá? Branca. Há sujeira em você? Não. Você está branca como a neve? Senhor Jesus lavou os seus pecados, amém? Então essa camiseta tá? Branca. Vira de costa pra gente. Essa camiseta tá? Branca. Então tenta procurar alguma sujeira nela. Procura alguma sujeira aqui na frente. Tem alguma sujeira? Tem sujeira, gente? Tem? Quer ver as suas costas? Olha lá. Tem sujeira. É isso que acontece com a gente. Obrigado. A menina saiu assim. É isso que acontece com a gente. É isso que acontece com a gente. Cristo nos liberta, nos limpa do pecado e a gente começa a olhar para as nossas roupas e falar: eis-me aqui, Senhor. Estou branco, estou alvo como a neve, não tenho pecados, não tenho pecados. Mas todos nós temos uma zona aonde eu não consigo enxergar. Se chama zona cega. Já viram isso no carro? Existe um localzinho no carro, para quem não sabe, você tem que fazer assim, ó, no retrovisor antes de jogar o carro para cá, para a direita, para a esquerda, tanto faz. Porque existe um local ali, ó, que você não consegue enxergar o carro do lado. E nas nossas vidas também acontece isso. Antes de você conseguir falar de alguém, para qualquer um que seja, olha as tuas vestes e fale: Senhor, vira as minhas vestes. Vira as minhas vestes, eu quero virar as minhas vestes, porque eu quero ver se realmente eu estou tão limpo assim, que eu tenho coragem de julgar a outros. Somente Deus pode julgar o homem, amém? Somente Deus pode julgar, sabe por quê? Porque Ele sim é a luz, Ele é a verdade. Glória a Deus. Onde foi que nos perdemos? E como nós podemos reverter essa situação? Como nós podemos reverter essa situação, igreja? Meus filhos, como reverter essa situação? Voltando à liberdade. Voltando à liberdade. A liberdade do primeiro amor, a liberdade dos primeiros dias. Sendo livre, deixando o outro ser livre para errar e para se consertar diante de Deus. Sem julgamento, sem X. Esse nunca mais, esse nunca mais. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja ingênuo, seja simples, seja puro diante de Deus. Seja puro. Não ache que tudo que vem à tua mente é verdade. Ai, mas fulano, mas ciclano, mas o pastor da igreja. Isso não é verdade muitas vezes. E se for, Deus vai dar conta e vai cobrar, porque cada um dia vai dar conta diante de Deus de tudo que faz nessa terra. Cada um vai dar conta. Como reverter? Como podemos reverter a situação? Amando. Pessoas têm mais medo de pessoas do que do próprio Deus. Amando. Pessoas se afastam de Deus por temerem pessoas. Então volte a amar. E essa é uma noite de recomeço. É uma noite de recomeço. É uma noite onde você tem que voltar lá no dia em que você aceitou a Jesus e falar: Senhor, toma-me. Isso é tudo que eu sou. Senhor, toma-me, isso é tudo que eu sou. Senhor, eu quero viver na tua presença. Limpa-me, 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 como no primeiro amor, como no primeiro dia. Voltando a ser livre, 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 livre do peso
do peso que veio sobre você, do peso de querer ser certinho, do peso, de esconder. Meu Deus, eu tive, que medo do povo da minha célula, que medo do povo do ministério, que medo do Flame, que medo dos teens, porque eles vão me julgar. Que medo, seja livre. Hoje o Senhor te faz livre para você amar de novo o seu ministério, para você amar de novo a sua igreja, para você amar de novo o irmão. Seja livre. Seja livre. Vem um novo tempo sobre nós. Eu já tinha falado e vem um novo tempo sobre nós, um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de misericórdia, um tempo de perdão, de compaixão. Senhor, toma-nos, Senhor, isso é tudo que eu sou. Você pode falar isso para o Senhor nessa hora? Senhor, toma-me, isso é tudo que eu sou. Toma-me, Senhor, isso é tudo que eu sou. Eu sou assim, Senhor, me ajuda, me ensina. Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais agradar homens. Eu não quero mais, Senhor, vir à igreja porque eu tenho medo do pastor. Eu não quero mais vir à igreja porque senão todo mundo vai achar que eu sou pecador. Senhor, eu quero ser livre para te amar. Eu quero ser livre para vir à igreja porque eu te amo, porque eu quero te buscar. Eu quero ser livre para dançar, independente de quem está ao meu lado. Eu quero ser livre para te buscar, eu quero ser livre para chorar. Eu quero ser livre para ter problemas. Eu quero ser livre para passar por dificuldades. No mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu por nós. E um dia nós vamos viver sem aflições. Você consegue entender? Seja livre, seja livre, seja livre e deixe as pessoas ao teu redor serem livres, 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 livres. Não aprisione, não aprisione, não aprisione. Seja livre, seja livre. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. Estou voltando ao lugar do recomeço. Estou voltando ao lugar onde eu me rendo. Toma-me. Isso é tudo que sou. Você que entrou nessa noite, nesse lugar, e conhece a Deus, mas você quer se render sim a Jesus, se você quer fazer uma oração de entrega, se você quer olhar a Deus, chegar diante de Deus e falar: Senhor, toma-me, isso é tudo, tudo, tudo que eu sou. Erga a sua mão nessa noite, erga a sua mão nessa noite bem alto, porque mais do que os meus olhos, os olhos de Deus estão sobre esse lugar. Ele te conhece, Ele te formou, Ele te gerou. Ele conhece o dia em que você nasceu, porque antes mesmo de você nascer, Ele desenhou esse dia, Ele desenhou a tua história, e Ele só esperava o dia em que você fosse se achegar diante dEle e falar: Senhor, toma-me, isso é tudo que eu sou, isso é tudo que eu sou, tudo que eu tenho é isso, Senhor, eu sou assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui na tua presença, Jesus, e eu me entrego diante de Ti. Eu me entrego diante de Ti. E se você quer se entregar a esse Jesus que morreu por você, morreu, mas ressuscitou e te traz vida, não só nessa terra, mas te faz livre, 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 para viver uma eternidade com Ele, para reinar com Ele. Se a tua vontade é aceitar esse Jesus, com a sua mão erguida, repita a sua oração comigo e fale: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas nessa noite, me achego diante da tua presença e falo: toma-me. Isso é tudo que eu sou. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que nasceu, que cresceu, que morreu, mas que ressuscitou. E é a esse Jesus que eu entrego a minha vida, o meu coração, tudo que sou, tudo que tenho, entrego em Tuas mãos. E que a partir de hoje, Jesus será o meu Deus, e eu serei dele para todos sempre, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, há pessoas que ergueram as suas mãos nessa noite, Senhor.
se chegando diante do teu trono, reconhecendo a Jesus como seu Senhor e falando a ti, Senhor, que eles são teus. Chegaram diante de ti e falaram: toma-me, isso é tudo que eu sou. Entregaram os seus corações, as suas vidas, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha dar uma experiência com eles, Pai. Uma experiência com o Jesus vivo, fiel, verdadeiro, Pai. Ensine-os, Pai. Ensine-os a ser verdadeiros cristãos, pequenos cristos nessa terra. Senhor, coloque pessoas de confiança do teu reino ao redor dessas pessoas, Pai. Coloque pessoas de confiança ao redor delas, Pai. Pessoas que vão cuidar, que vão discipular, que vão amar, que não vão desistir dessas pessoas, Pai, para que eles venham crescer em Ti, para que eles venham crescer em Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.